Olá, seja muito bem-vindo ao canal Excel Extreme. Eu me chamo Fábio Meira e nesta aula eu vou mostrar como trabalhar com funções de banco de dados aqui no Excel. E o mais importante deste recurso de banco de dados é que deixa a sua planilha mais rápida, mais performática, porque você pode utilizar a função soma que você já conhece, porém não é essa que eu estou utilizando aqui, tá? Soma, média, máximo, mínimo, que você já conhece, né? Desde as primeiras versões do Excel, elas existem. Porém, estas funções que eu vou utilizar de banco de dados deixa muito mais rápida, tá? Principalmente se você tiver uma planilha muito grande, uma base de dados muito grande, tá ok? Mesmo se você tiver uma pequena, utilize essas funções que elas foram feitas para isso. Então aqui, ó, como que eu posso fazer? Eu posso utilizar aqui um filtro, tá? Eu estou deixando na prática aqui para você entender. Aqui, por exemplo, somente a região norte. Aparece um status aqui que eu filtrei com norte. Aqui ele mostra 2, porque existem 2 nordeste, 2 norte, né? Aqui, ó, norte e norte, tá? Vamos ver a soma? Aqui, ó, 1972 exatamente. E eu coloquei aqui também a média, o máximo e também o mínimo, tá certo? Para facilitar. Não só isso, você consegue também fazer um filtro, né, por estado, por 2 ou mais campos. Então, por exemplo, eu vou escolher Acre. Eu quero apenas da região norte, Acre. Ele mostra aqui, ele filtra sem problema nenhum. Tá ok? Aqui, ó, 1098. E aí eu posso utilizar também, eu quero filtrar somente valores maior do que 1500. Vamos ver se tem. Então eu posso colocar, olha que interessante, maior do que 1500. Tá certo? Por exemplo, né? Não apareceu, e olha que legal, aparece o status aqui de tudo que eu estou filtrando, os elementos, os campos que eu estou filtrando, tá bom? E aqui aparece 0 elementos, ou seja, não tem nenhum registro maior do que 1500 nessas condições, Norte e Acre, tá bom? Se eu apagar tudo, aparece a soma total de todas as regiões, tá? Então vamos lá, eu vou passo a passo aqui mostrar para você do zero. Bom, aqui a primeira coisa, eu vou precisar criar uma tabela, tá, deste recurso. Eu gosto sempre de utilizar tabelas por causa da referência estruturada. Isso ajuda bastante a gente. E também você vai tendo atualizações automáticas quando eu adicionar novas linhas, novos registros. E com isso, torna a minha planilha, ou seja, os meus dados, com cara de base de dados, ou seja, com características de base de dados. Eu vou mostrar as funções específicas para se trabalhar com base de dados. Então vamos lá, aqui eu vou utilizar a tecla de atalho Ctrl Alt T, é possível também pela faixa de opções. Ele me pergunta se esta porção de dados possui cabeçalhos, ou seja, títulos. Sim, então está marcado OK. Eu vou alterar aqui a aparência, tá? Mas você pode deixar a aparência que você quiser. E eu vou também tirar esses botõezinhos aqui de filtro, tá? Eu posso deixar, mas eu estou criando uma característica de sumarização de média, né? Para que eu não precise visualizar no final da planilha, tá? Isso é interessante? É. Mas e se eu filtrar aqui e lá no final for muito abaixo, ou seja, tiver muitas linhas abaixo aqui, mesmo depois de filtrado, isso eu tenho que ficar fazendo esse movimento, rolagem para cima e para baixo. Então isso não é bacana, por isso que eu estou também mostrando de forma performática com a função banco de dados e também visualizando na parte superior da planilha. E também poderia ser em uma outra planilha, tá? Eu estou fazendo na mesma só para facilitar o processo, para o entendimento ficar mais interessante. Então vamos lá. Eu vou copiar aqui, tá? Esse conteúdo. Primeiro eu vou colocar o nome de vendas desta tabela, tá? Eu posso nomeá-la, tá certo? Deixar inteligível, né? E aqui eu vou selecionar esses dados, vou adicionar linhas, vou adicionar essa quantidade de linhas e aqui eu vou copiar e colar, tá bom? Simples, né? E vou selecionar esse intervalo também, na verdade, os títulos e mais uma linha, tá? Para poder mostrar, para poder colocar aquelas listas, né, suspensas para que eu possa selecionar livremente, tá bom? Então eu venho aqui, formatar como tabela e posso escolher aqui também ou pressionar Ctrl Alt T. Ligo aqui porque a minha tabela tem cabeçalhos e clico em OK, tá bom? Também vou desligar aqui os botões de filtro porque a lista vai ficar aqui embaixo, tá? Então o que eu faço? Bom, eu já tenho, né? Só vou formatar aqui também.
formatar com formato de contabilização. E essa tabela aqui, eu vou colocar o nome de filtro, tá bom? Você pode colocar o nome que você quiser. Mas esta tabelinha também é uma tabela, ela vai ser utilizada para se filtrar os dados, tá? Então vamos lá. Ok, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é alimentar estas listas, criar essas listas. Eu só não crio listas aqui em valor, mas essas três eu vou criar, tá bom? Como que eu faço? Bom, primeiro, eu tenho que criar outras colunas aqui, certo? Para que eu crie uma lista para cada um dos títulos, vendedor, região e estado. Então, eu vou colocar aqui, vendedor, região, estado. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que pegar esses vendedores, né, e colocar numa lista, tá? Mas só que uma lista que não repita os dados. Por exemplo, Jonas. Jonas eu tenho aqui e aqui. Ou seja, se trata da mesma pessoa. Só que ele é responsável por vendas tanto em Pernambuco, né, quanto Piauí. Então é só que eu não quero que se repita Jonas aqui duas vezes, Joaquim, enfim. Eu quero que apareça de forma única. Então como que eu faço? Eu coloco aqui igual, tá? Essa lista, lembrando, eu vou criá-la para servir de origem de dados de base para mostrar o conteúdo aqui nessa lista suspensa que eu vou criar aqui em vendedor, tá bom? Igual, eu vou utilizar a função único. Essa função único, ela é utilizada para tirar as repetidas, os elementos repetidos. Então, o que eu faço? Eu vou utilizar a referência estruturada da tabela, tá? Que é muito mais organizado, é muito mais interessante. Mas você poderia também selecionar toda a base de dados em células, né? De tal célula até tal célula, aquela referência comum que nós conhecemos. Então, aqui em vendas, pressiono Tab, perceba que ele selecionou os dados da planilha. E aqui o que eu faço? Eu vou selecionar somente a coluna vendedor. Entre colchete eu coloco vendedor e ele mostra já selecionado, indicando que realmente, né, foi identificado que é aquela coluna que eu quero. Lembrando que se eu for adicionando mais linhas, ele vai pegando essas novas linhas, né, esses novos registros da base de dados, porque eu tenho uma tabela, isso de forma automática. E agora, fecho parênteses, Enter. Tem aqui os dados, né, ou seja, os nomes dos vendedores, sem repetição. Para facilitar minha vida, eu poderia colocar em ordem alfabética. Então, como que eu faço? Eu utilizo a função classificar. E aqui eu fecho parênteses. Então, eu quero classificar em ordem crescente, tá certo? Bom, já tenho os dados. Maravilha. Agora eu vou fazer a mesma coisa com região. Já vou utilizar o classificar, né? Único, para pegar somente os valores únicos da tabela vendas, abre colchete, e aqui eu vou colocar região, certo? Fecho parênteses e fecho parênteses do classificar. Pronto. Agora do estado. Classificar, vendas, abre colchete, estado, certo? Opa, esquecendo do único aqui. Único. Então, além de classificar, eu tenho que deixar único, para não pegar os repetidos. Ok? Fechei único e fechei classificar. Pronto. Tenho aqui todos os dados, tá bom? Vou colocar em negrito aqui só para sinalizar. Isso aqui logo mais eu vou ocultar, tá bom? Eu vou ocultar esses dados aqui para conseguir obter, né, esses dados para serem carregados aqui nas listas, tá bom? De forma respectiva. E depois eu oculto e aqui eu vou ter somente o benefício desses dados, tá bom? Então aqui eu vou criar o seguinte, eu vou criar uma lista suspensa, né, que é a validação de dados. Clico aqui em dados, clico na setinha, validação de dados. Ou posso clicar direto aqui nessa parte do botão. E aqui eu vou escolher a opção lista, e aqui na fonte, como eu coloquei a célula ativa aqui em vendedor, então eu tenho que pegar esses dados da célula A3 até o fim. Como que eu falo para ele que é até o fim? Porque se for adicionando mais linhas aqui, mais registros, novos vendedores, isso aqui vai aumentando. Ou, de repente, excluindo, isso vai diminuindo, tá? Então, eu tenho que fazer com que o Excel entenda que eu quero do primeiro até o último. E como que eu faço isso? Eu clico aqui na caixa de fonte, clico nessa célula, ele já define que é a 3, é a primeira, e aqui eu coloco o jogo da velha, tá? Lembrando que este recurso só funciona nas últimas versões,
aqui do Excel. Esse jogo da velha só é reconhecido nas últimas versões. Mas dá uma olhadinha no canal que eu tenho outros vídeos também para que nós consigamos, em versões mais antigas, também utilizar esse recurso, tá? De uma forma diferente. Então, clique em OK. Pronto. Agora aqui eu consigo obter a lista, tá certo? Vou fazer a mesma coisa com os demais. Clico aqui, lista, clico nessa primeira célula até o final. Tá? Para ele pegar todos desse intervalo. Ok? Funcionou. E aqui eu faço a mesma coisa. Lista. Clico aqui até o final. Tá bom? Funcionou também. Olha lá, tá vendo que não tem repetição, está em ordem crescente. Estas colunas eu vou ocultar, porque eu já consegui, né, o meu objetivo era utilizá-las apenas para carregar os dados nestas células. Como eu já consegui isso, eu oculto, vai continuar funcionando e ao mesmo tempo não vai me atrapalhar. Então agora eu vou precisar dos dados aqui que é com a quantidade, a soma, máximo, mínimo, né? Eu preciso desses dados. Então eu vou aproveitar aqui, ó, e vou copiar esses dados, certo? Eu vou apagar isso aqui, para que a gente possa fazer passo a passo. Então vamos lá. Agora sim, chegou a hora de mostrar as funções de banco de dados aqui do Excel. Quais são essas funções? As funções que começam com BD. BD é banco de dados. E aí eu vou utilizar, a primeira é BD contar. Então vamos lá, igual BD contar, né? Então eu preciso passar a origem de dados. E essa origem de dados refere-se à base de dados, mas incluindo os títulos e os dados, tá? Isso que é a base de dados. Então, tem que ter também os títulos das colunas. Então, aqui eu vou utilizar vendas e eu, entre colchete, eu coloco tudo, porque eu quero exatamente tudo da minha base de dados. Olha que legal, ele já selecionou, marcou em azul, indicando que ele reconheceu aquela parte. Por isso, a importância da utilização de tabela. Dá para fazer sem tabela? Dá também. Tá? Mas dessa forma é mais fácil, mais profissional. E aqui eu vou colocar ponto e vírgula, e aqui eu coloco o campo. Nesse caso não tem campo, porque ele vai fazer a filtragem, né, de acordo com a base de dados, ele reconhece essa base de dados, e dependendo da filtragem dos outros, né, valores que eu colocar aqui, ele vai mostrar. Mas se não tiver filtragem, ele vai mostrar tudo também. Então não tem campo, tá, de retorno. Tá bom? Ele vai mostrar, o retorno é justamente a quantidade de linhas. E aqui é o critério. Bom, qual que é o critério? É a tabela filtro. Tabela filtro que é justamente essa daqui. Então eu coloco o filtro e é toda ela também. Então eu coloco aqui tudo, toda ela. Por quê? Quando se trata de banco de dados, eu preciso informar quais são os títulos, né, os cabeçalhos de cada uma das tabelas, para que ele possa fazer a localização interna. Né? Então, se eu não passar os títulos, ele não vai saber de qual coluna se trata a pesquisa. Por isso que eu tenho que passar tudo. Fecho parênteses e pressiono Enter. Bom, são 16 elementos, não tem filtro nenhum ainda. Bom, então a soma eu vou utilizar a função BD soma, e aí, muito parecida com eu fiz a quantidade. Então aqui eu vou utilizar vendas, tudo, e agora o campo eu tenho. Por quê? Qual vai ser o retorno? Ou seja, ele vai somar o quê? Qual coluna? Tá? Ele vai somar a quarta coluna. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que colocar aqui o campo de retorno em relação ao filtro. E aqui eu vou passar a tabela que eu vou fornecer os dados para filtrar, tá certo? E aqui também eu vou passar tudo. Eu quero passar todos os dados. Vamos lá, aumentar um pouquinho. Olha lá, 23.691. Se eu somar, se eu selecionar aqui, ó, eu vou aqui ver 23.691. Então, tá batendo. A média, qual que é a média? Então, eu vou pegar a mesma coisa, BD, só que agora a função BD média. Então, BD média, ou seja, a média de quem? Da tabela vendas. Tenho que passar tudo. A média vai ser calculado em qual coluna? 4. Coluna valor. E aqui os critérios é o filtro.
Prontinho, essa é a média. Máximo, vamos lá. Eu vou copiar aqui, que é tudo igual, porém, eu tenho que mudar a função. Aqui não é média, aqui é max. Certo? Então, o máximo é o valor 2109. Tá? Se você olhar aqui, ó, 2109, não tem nenhum outro valor maior. E, por fim, função BD mínimo. BD min, com acento. Tá? Prontinho. Agora vamos lá, vamos fazer a filtragem. Bom, eu quero pela região Nordeste. Bom, Nordeste são 4 registros, com a soma total de 5.199, com a média 1.299,75, valor máximo e o valor mínimo. Tá? Só que eu quero o Nordeste só de Pernambuco. Pode ver que vai aparecendo aqui, né, os elementos. E aí eu vou filtrando. Vamos ver aqui, ó, Pernambuco. Pernambuco tem aqui, né, 1.125 e aqui 1.766. Legal, só que eu quero mostrar valores, né, do Nordeste e Pernambuco, mas eu quero considerar somente os valores maiores do que 1.500. Olha que legal, olha a dica, ó. Eu vou colocar aqui maior do que 1.500. E com isso ele vai considerar somente o segundo valor aqui, ó, 1.766. Porque o outro valor é menor, né, 1.125 é menor do que 1.500, tá? Então você consegue colocar do jeito que você achar melhor. Eu posso apagar e colocar aqui, por exemplo, do Nordeste, eu quero somente o Jonas. Vamos ver aqui, ó. Jonas. Olha lá, Jonas de Pernambuco eu tenho somente um. Então você pode ficar brincando aqui, né, com esses elementos, que a filtragem vai bater, né, certinho e vai ser calculado de forma muito rápida, principalmente para aquelas planilhas muito grandes. Agora eu preciso mostrar aqui, né, o status. Como que eu faço isso? Então eu coloco aqui, ó, igual C, filtro dados, somente os dados do filtro, tá? O retorno, né? O conteúdo do filtro que eu seleciono na parte de baixo, se for diferente de 0, ou seja, se tiver um conteúdo selecionado aqui embaixo, né, ele vai mostrar aqui nessa linha, como se fosse um status do que foi filtrado. Porque se você não tivesse colocando na mesma planilha, tá? Se tivesse em outra planilha, você não iria conseguir entender o que estaria sendo filtrado. Então, assim fica mais fácil. Então, eu posso colocar aqui. Se for diferente de 0, o que eu faço? Eu coloco filtro, né? Justamente os dados, ou seja, os dados que tem lá. Ok? Agora, se não, então se o valor for falso, se não for, eu coloco abre e fecha aspas. Prontinho. Olha que legal, aparece aqui, ó, justamente o que eu selecionei nesses campos do filtro. Então eu apago aqui, some aqui também. Tá? Se eu deixar aqui somente Nordeste, ele vai mostrar somente Nordeste. Se eu colocar aqui maior do que 1.000, ele mostra também. Essa planilha vai resolver muitas situações aí que você vai se deparar aí no dia a dia, tá bom? Com vários recursos. E eu espero que você tenha gostado. Peço para você, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, toque no sininho e deixe aquele joinha lá para nos ajudar aí a crescer o canal. E eu vou deixar aqui também na descrição o link de um e-book completo e atualizado que eu mesmo fiz tanto a diagramação quanto o conteúdo especialmente para você. E também tem um curso completo e atualizado que eu vou te mostrar aí muita coisa bacana para você disparar aí no mercado profissional, tá bom? Eu vou deixar também mais esse vídeo para você continuar estudando. Te vejo lá.